Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então. Na aula passada nós falamos quais são os dois lados da moeda de um país melhor ao participar mais ou participar menos do comércio internacional. Falamos que tem um setor produtivo que é beneficiado e um setor que é prejudicado e qual o efeito isso sobre o consumo e o bem-estar da população, tá? Agora nós vamos ver quais são as formas que o governo tem para incentivar ou para restringir ou bloquear o comércio internacional do seu país, tá? A primeira forma chama-se barreiras tarifárias, tá? As barreiras tarifárias, elas podem ser tarifas ou subsídios à exportação. Tá? Então, são duas formas do governo atuar na regulação. As tarifas, então, melhoram o comércio internacional. Desculpa, elas pioram o comércio internacional. Tá? O que é uma tarifa? É quando um país coloca um imposto, digamos assim, uma tarifa mesmo, sobre os produtos importados. Tá? Ou seja, o Brasil decide colocar um valor a ser cobrado em cada iPhone que entra aqui no país. E o subsídio é o oposto. Tá? Então, os dois são considerados barreiras tarifárias, só que um de incentivo, são os subsídios, que é quando o governo dá dinheiro para um setor, ele financia um setor para poder exportar mais, e as tarifas é quando ele coloca uma cobrança para poder importar o produto. Tá? Então, guardem isso por enquanto, tarifas e subsídios. As barreiras não tarifárias são aquelas tipo cota de importação, exportação, o país coloca limitação na quantidade de produtos a serem produzidos, medidas anti-dumping, vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Restrições voluntárias de exportação, procedimentos alfandegários e esses então são tipo de barreiras não tarifárias. E tem as barreiras técnicas também, por exemplo, regulamentos sanitários, né, regulamentos técnicos e outras coisas que podem afetar tecnicamente a importação. Tá? Vamos falar rapidamente sobre cada um desses aí, tá? Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Bom, então o que é uma tarifa? A tarifa ela é praticada pelo país importador, é um imposto cobrado quando um produto é importado, tá? E o objetivo dela é elevar o valor dos bens a serem vendidos no país que importa. Então, o objetivo de colocar uma tarifa sobre um produto importado é aumentar o preço dele para a população. Tá? E aí a população fala assim, pô, tá muito caro consumir esse produto, vamos comprar outro produto ou não vamos comprar. Tá? Voltando ao exemplo lá do iPhone e dos computadores da Apple, né? O imposto que incide sobre eles é muito alto, tá? Então por isso que eles chegam tão caros aqui no país. Lá nos Estados Unidos, um PC normal ou um MacBook, eles têm praticamente o mesmo preço, tá? Porque não tem esse imposto de importação. Tá? Então, o objetivo, então, é elevar o valor do bem para que a população consuma menos. Isso é uma forma de proteger o mercado interno. Ou seja, proteger a indústria que está produzindo um produto concorrente. Gerar fonte de renda para o governo ganha dinheiro com isso, porque é um imposto, né? Isso reduz, então, as importações. Então, o objetivo central é proporcionar proteção de alguns setores produtivos. Tranquilo? Então, esse é o efeito de uma tarifa. Aí tem diferenças entre a aplicação de uma tarifa por um país pequeno ou por um país grande. Se um país ele é pequeno em relação ao mercado internacional, quando ele coloca uma tarifa, os preços aumentam dentro do país, porque aumenta o custo com importação, o governo ganha. Isso é bom para a indústria e para o governo, e ruim para o consumidor.
Agora, se um país é grande em relação ao mercado mundial, tem um outro efeito. Os preços aumentam internamente do mesmo jeito, o governo ganha também com a arrecadação, só que tem um efeito sobre os preços internacionais, né? Então, quando um país grande coloca uma tarifa de importação, é como se a China dissesse assim: não vou mais importar soja. Ou botar uma tarifa, a soja vai chegar mais cara na China, a China vai importar menos, e aí vai começar a sobrar soja no mundo. Aí o preço da soja no mundo vai cair. Então, é isso que eu estou falando aqui, ó. Os preços internacionais caem devido à retração da demanda. Ou seja, quando um país grande coloca uma tarifa, ele tem o poder de diminuir os preços internacionais desse produto. Tá? Isso é um efeito importante aqui para a gente notar em relação a um país pequeno contra um país grande. É bom para a indústria, para o governo local e ruim para consumidores e países exportadores. Isso prejudica quem está exportando um país ou um produto que é sujeito a esse tipo de tarifa. Tá claro? Tipos de tarifa. A gente pode ter uma tarifa do tipo fixa, por exemplo, R$ 1 por unidade importada, ou uma tarifa que a gente chama ad valorem, que é, por exemplo, 10% sobre o valor do produto. Tá? Então, tarifas específicas e fixa são aquelas que são cobradas por unidade. E tarifas ad valorem são aquelas que são compradas em percentagem. Tá? Qual que é a diferença? Quando você coloca uma tarifa fixa, a arrecadação do governo aumenta só pelo volume. Tá? Quando você coloca uma tarifa ad valorem, a arrecadação do governo aumenta com o volume, mas também com o valor. Tá? Aqui o governo só vai arrecadar mais se a quantidade mudar. Aqui o governo vai arrecadar mais se a quantidade mudar e se o valor do bem mudar também. Tranquilo? É só isso. Uma é reais por unidade, a outra é 10% sobre o valor total que está sendo importado. Sem muito mistério. Bom, então esse é o tipo de barreira, o principal tipo de barreira tarifária, que são as tarifas. Então, do outro lado, então, se de um lado a tarifa prejudica, o subsídio vai incentivar a exportação. A tarifa limita as importações e o subsídio estimula a exportação. Tá? Então, o subsídio é um pagamento ou um financiamento a uma empresa ou grupo de empresas que manda os seus produtos para fora. Tá? Objetivo: buscar novos mercados e proteger um setor contra a queda de preço. Tá? Então, o subsídio ele pode funcionar como um regulador da oferta de um produto dentro de um país. Então, se está sobrando muita soja no país, se está sobrando muito café no país, o governo vai falar assim: vamos mandar esse produto para fora. Aí o que ele faz? Ele pega e dá um incentivo para esses setores de soja, de café, qualquer que seja, e aí esses produtores vão, em vez de vender o produto no mercado interno, eles vão mandar o seu produto para fora e você vai diminuir a oferta interna, e aí quando diminui a oferta, você tem um aumento de preço, você se protege contra a queda de preços. Tá? Então, pode ser também uma forma de regular o mercado interno, a utilização de subsídios. Tá? Qual que é o resultado da aplicação de um subsídio? Para o país que está exportando, tem uma redução na oferta interna, é bom para a indústria que está exportando e é ruim para o consumidor, porque o preço vai subir. Porque vai tirar produto do mercado interno e mandar para fora, vai ter menos produto para consumir dentro, o preço vai subir, o consumidor é prejudicado. No mercado internacional, o preço do produto pode diminuir. Tá? Então, se um país
que é um grande produtor de carne, por exemplo, começa a dar subsídio à exportação, esse país vai começar a colocar muito produto fora no mundo, e aí pode diminuir o preço internacional desse produto. Tá? Mas isso só acontece se esse país que está ganhando subsídio é um grande exportador. E aí, quando você dá subsídio para exportação para um país, você pode também, você naturalmente aumenta as importações dos outros países, porque o produto subsidiado fica mais barato para eles serem comprados. Então, é como se você, dando subsídio para a carne brasileira, você aumentasse a importação da carne brasileira, por exemplo, lá para a China, pelo Oriente Médio. Esses países vão comprar mais porque vai ficar mais barato o preço da carne brasileira, porque as empresas daqui estão ganhando um dinheiro do governo para poder exportar e estão conseguindo colocar lá com o preço mais barato. Tá claro? Bom, vamos seguir aqui. De novo, os tipos de subsídio são bem parecidos. Não, é a mesma coisa, tá? Subsídios fixos específicos, R$1 por unidade, por exemplo. Eles são feitos com base no volume. E ad valorem, por exemplo, é quando você tem porcentagem, volume e valor. Tá? Bom, aí existe uma forma de proteção no mercado que chama-se dumping. Tá? Na verdade, existe o dumping, e aí a forma de proteção, já vou falar aqui, são as medidas anti-dumping. Tá? Então, vamos entender o que é o dumping. Tá? O dumping é quando um país bota os preços de exportação menor do que o preço praticado no mercado interno. É como se o Brasil, por exemplo, produzisse um sapato que ele vende no mercado a R$100, e aí quando ele exporta esse produto, ele vende no mercado internacional a R$7. Então, isso é dumping, é vender para os consumidores de fora do país, vender, exportar a um preço mais baixo do que você está praticando no mercado interno. Isso prejudica indústrias exportadoras de outros países. A indústria de sapatos, então, dos outros países vai ficar prejudicada porque o Brasil está colocando um preço mais baixo do que ele é capaz de oferecer, ou que ele oferece no seu mercado interno. Tá? Prejudica os consumidores do país que praticam dumping, então o consumidor do Brasil vai pagar mais caro por um sapato, e quem vai comprar esse sapato lá fora vai comprar por um preço mais barato, tá? E beneficia os consumidores dos outros países. Tá? Isso é considerado uma prática ilegal no mercado internacional, que é o dumping. E aí, os países, quando se identificam a prática de dumping, os países adotam as medidas anti-dumping. Tá? Quando se constata o dumping, o país, né, que foi lesado, ele pode adotar essas medidas anti-dumping. Ele pode chegar e falar assim, então, já que você está fazendo dumping, eu vou colocar cota de importação, vou colocar uma tarifa, né, vou colocar uma barreira, né, alfandegária, vou fazer alguma coisa para impedir que o seu produto chegue aqui com um preço de dumping, né, ou seja, mais barato do que você vende para os seus consumidores aí no seu país. Tá claro? Então, dumping e anti-dumping são coisas importantes no mercado internacional. Outra forma de proteção são as cotas. Tá? É uma restrição direta na quantidade. Tá? Então, é como o Brasil tivesse uma limitação de produtos para exportar para um país. Por exemplo, cortes nobres de carne para a Europa tem que passar pela chamada cota Hilton. Acho que ela existe ainda, né? Cota Hilton. Aqui, ó. Até dei esse exemplo aqui, ó. É como se a Europa falasse assim: nós só vamos importar X toneladas de cortes nobres de vocês, né? Todo o restante tem que ser cortes não nobres ou carne enlatada, alguma coisa assim. Tá? Então, é uma restrição na quantidade. O objetivo é proteger a indústria desse país que está importando.
a implementação das cotas eleva o preço do bem importado, pois limita a oferta interna do produto. Tá? Deixa eu explicar então melhor. Assim como nas tarifas, as cotas de importação elevam o preço do bem importado, tá? Porque se você tem uma cota de importação, você não deixa o produto entrar. E aí, tem menos produto internamente, o preço dele sobe. Tá? Então, qual que é a diferença básica aí da cota para a tarifa? Que a cota, o governo não arrecada com isso. Na tarifa, o governo pega um dinheiro ainda. Na cota, não. As cotas geralmente são concedidas pelos governos dos países, de outros países, para um país. Por exemplo, a cota Hilton, como falou. Então, a União Europeia fala só X% da sua carne pode entrar aqui no país. Tá? Ou X% de tudo que eu consumo pode vir do seu país. Então, é uma cota, uma limitação. Tranquilo? Restrição voluntária é quando um país fala com outro assim, olha, seria bom que você parasse de mandar produtos de vocês aqui para o meu país, né? Porque se você não parar, eu vou ter que adotar algumas medidas, né? De restrição, né? Ou de tarifa, de cota, barreira sanitária. Então, na verdade, é uma negociação que os países fazem. Então, um país chega para o outro e fala assim, olha, vamos diminuir, você está prejudicando a minha indústria internamente colocando o seu produto aqui. Diminui a sua exportação aí, por favor, para eu não ter que tomar alguma medida restritiva. Então, aí o país faz assim, não, tudo bem, então eu vou diminuir as minhas exportações, mas você também diminui as suas exportações do outro produto lá, né? Qualquer. Então, na verdade, é uma negociação quando os países chegam a um acordo e restringem as exportações em função de uma necessidade de outros países reduzir as importações. Tá? É uma negociação, tá? Feita entre o importador e o exportador, a fim de evitar disputas e restrição de importação. Então, na verdade, é uma negociação. E a gente vai ver aí depois nos próximos slides ou no próximo vídeo que os países estão constantemente negociando. Tá? Por fim, a última barreira que pode existir são as barreiras técnicas, tá? E elas têm diversas formas de acontecer. Podem ser regulamentos sanitários, por exemplo, carne ser livre, proveniente de um rebanho livre de aftosa sem vacinação. Regulamentos técnicos como a exigência de boas práticas agropecuárias, procedimentos operacionais padrão. Tá? Então, tudo isso é um regulamento técnico. Um país pode falar assim, só vou comprar se você respeitar o meio ambiente, se você estiver seguindo as regras de bem-estar animal, tá? Ou se o seu rebanho for livre de aftosa, tá? Ou, por exemplo, o seu rebanho tiver rastreabilidade implantada, for livre de transgênico, restrição de componentes que poluem o ambiente, ou seja, nocivos, que tenham selos de origem, que tenham um rótulo do jeito que eu quero, tá? Que respeitem a questão ambiental, que respeitem as leis trabalhistas. Tudo isso são formas que os governos têm de falar o seguinte, se os seus produtos não seguirem essas especificações, nós não vamos importar o seu produto. Tá? Então, são barreiras técnicas, tá? Que impedem a importação, né, de um país e, logicamente, a exportação de outro país, que impedem ou que diminuem. Tá? Então, Então, o que nós vimos foram as formas que os países utilizam para proteger os seus mercados ou incentivar os seus setores. Tarifas, subsídios, barreiras técnicas, cotas e... Não sei se eu estou esquecendo mais algum, mas vocês têm as notas de aula aí, vocês vão reler, vão ver os slides, tá? E vão
assimilar melhor esse conteúdo, e depois vai ter também uma lista de exercício antes da nossa prova também. Mas então eu vou parar essa aula por aqui, e daqui a pouco a gente vai continuar com a última parte, que a gente vai falar um pouco sobre como os países se organizam para proteger ou incentivar os seus mercados e os seus parceiros, tá bom? Obrigado, até a próxima.